Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB com mais uma aula dentro do médio estoicismo. Então, sem mais delongas, o que a gente falou até agora? A gente falou os principais eventos, que foi isso daqui. A gente falou sobre Panécio e Posidônio. Só ficou faltando o ceticismo e o ecletismo, que é o assunto de hoje. Necessariamente a gente vai falar de Pirro, que foi ele que começou com essa onda antes de falarmos do ceticismo. Então nós temos o pai do ceticismo sendo Pirro, que era aquela coisa. Muita gente queria imitar ele, apesar de ele não ter escolas, mas a forma como ele fazia as coisas, os caras gostavam, entendeu? Essa questão de ceticismo estava crescendo junto com o jardim de Epícoro e a Estoá, lá dos pórticos. Era algo meio oculto que estava lá no meio das coisas. Entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre a história de Pirro. Pirro ele viveu um cenário de guerra, como vocês sabem, um período helenístico. Ele teve muitas guerras, entendeu? E Pirro sofreu um forte impacto. A guerra transformou ele, de certa forma, porque ele teve outra visão do mundo. Assim como aconteceu na Segunda Grande Guerra, as pessoas tomaram uma visão mais humanista das coisas. O que aconteceu com Pirro foi quase a mesma coisa e ele passou a ser mais cético sobre as coisas. Isso cai exatamente no que eu falei. Existem pessoas que só mudam depois de que acontecem as coisas. É que nem o Tony Stark ele fala. Nós somos os Vingadores, os eternos Vingadores, porque se não fosse assim seríamos precavidos, não é? Isso no futuro vai dar início ao existencialismo, quando reconhece o abismo e o vazio da existência, surgem novas filosofias. E foi daí que saiu o ceticismo, como nós conhecemos. Aqui são as bases. Porque Pirro ele conseguiu ver como é difícil reconhecer a natureza paradoxal humana. A dificuldade de conviver com essa natureza paradoxal é reconhecer o vazio do abismo. E ele viu isso na guerra. Ele era considerado um cara foda na época dele, mas ele, como eu já falei, ele não fundou escola nenhuma e também não escreveu nada. Os relatos que temos sobre ele vieram dos estudantes, os caras que estudavam ele. E também tinha muitos romanos, por exemplo, Cícero, que considerava ele muito mais moralista do que o cético, porque eles queriam o ceticismo puro, que viria mais à frente. E a primeira coisa que Pirro conseguiu ver é como que a moral ela é relativa. Ou ele conseguiu enxergar o relativismo moral da época e de todas as épocas. Porque é tipo o seguinte, o cara fala moral, mas ele não segue aquilo que ele fala. Então ele começou a perceber isso, de como as cidades-estados falavam sobre a República de Platão, lá, aquelas coisas foda tal, mas não seguia nem a metade do que estava escrito lá. Aí ele começou a perceber esse padrão de relativismo moral que existe, porque ele reconheceu um paradoxo na natureza. Aí ele percebeu que apesar desses ciclos, desses relativismos morais das pessoas, sempre surge novos caminhos, novas matrix. Aí ele percebeu, caralho, não importa o que aconteça, sempre as pessoas arranjam um jeito de se gadar. Sempre existirá um jeito de ser feliz. Ele conseguiu perceber isso daí. Sempre as pessoas arranjarão uma matrix diferente. Ela é indestrutível porque a matrix maior do ser humano está dentro dele. Foi isso que ele percebeu. Aí ele chegou numa máxima. Se eu não sei os valores e eu não sei a verdade, então tenho que achar uma maneira de viver sem valores e sem verdade. Essa foi a máxima que ele chegou. Se eu não consigo saber o que é valor e eu não consigo saber o que é verdade, então vou chutar, vou dar um kick nas duas. Era isso que ele acreditava. Pode parecer pequeno isso aqui, mas para a época isso aqui era revolucionário. Por quê? Porque sempre tinha um filósofo que falava como é que você tinha que seguir. E geralmente a gente tinha, nessa época, os estoicos. Tinha uns estoicos lá que falavam, não, Aristóteles está errado e tal. Mas sempre tem alguém para dizer o que é valor e o que é verdade. Não existe você nesse processo. Existe o que o filósofo está dizendo. Então ele foi o cara de falar isso. Pirro foi aquele cara que, tipo, levantou a pergunta. É o filósofo ou é você, no final das contas? Isso aqui. Qual é o seu posicionamento? Então, outro ponto muito interessante. É necessário você ter essa declinação, esse valor, ou adquirir essa verdade? É realmente necessário? Então são perguntas que não tinham na época. Tá aí porque as pessoas começaram a gostar de Pirro. Ele também se questionou sobre para que solucionar os problemas da vida.
também. Isso é um questionamento muito interessante. Para que solucionar problemas? Porque, outro ponto, há muito tempo atrás eu falei para vocês, eu trabalho solucionando problemas. Mas antes de solucionar o problema, existe uma pergunta anterior a esse problema. Que é o quê? Para que eu vou solucionar esse problema? Qual é a necessidade de eu solucionar esse problema? Isso é Pirro. Aqui nós temos a ideia da indiferença sobre certas coisas. Hoje em dia, é proibido você ser indiferente com as coisas. Você tem que estar ou no A ou no B. No campo de futebol da vida. O campo de futebol da vida. Você tem que estar no time A ou no time B. Senão, você está fora. Não, você não pode ser indiferente a coisas que não são necessárias. Isso o Pirro levantou. Então vamos às teses dele. Ele tinha 3 teses, que é a coisa por natureza, a disposição a ela e a relação da natureza e a disposição, a relação entre elas. Vamos falar da primeira, coisa por natureza. Então a coisa em si, que vai ser levada para a filosofia mais para frente, que vai chegar ao seu auge com Kant, começou aqui, essa ideia da coisa em si. Ele dizia, não temos instrumentos adequados para saber a verdade absoluta das coisas. Na verdade, ele fala que são indiferentes mesmo e não que foi falado acima. Antes de chegar aqui, eu vou abrir aqui porque isso aqui é de acordo com essa parte. Que é tipo o seguinte, existem pessoas, na verdade historiadores e também o pessoal da época, que tentava entender o que ele queria com essa parte. Aí tem uns que acreditam que é de tal jeito e outros que acreditam que seja de outro. Essa questão da coisa em si. Porque alguns acreditam que ele estava falando que precisava ter instrumentos melhores para a medição. Aí é isso que ele queria dizer. Só que realmente muitos historiadores acreditam que ele não queria achar a solução. Ele não queria criar um método científico. Na verdade, ele queria ser indiferente a isso. Então, para ele, já que não existem instrumentos adequados, eu não vou atrás de sarna para me coçar. Vou ser indiferente a isso também, já que não tem. Essa é a ideia. Ele nega a metafísica, ele nega o ser. Para ele, o ser não existe. Abre caminho para apenas as aparências das coisas. Isso aqui é importante. Eu vejo a coisa e pronto, não vou investigar mais além disso. Aí, isso aqui eu já falei para vocês. As coisas em si, que vai vir dessa filosofia aqui dele. Como caracterizar as coisas em si, que seria a verdade absoluta, a coisa em si, que vai ser muito debatido no futuro. Então era isso. Essa é a visão da coisa por natureza. Não tem como chegar na natureza e você indiferente com ela também. Vai se fuder. Tipo isso. Então é meio perigoso essa visão dele aqui, mas é interessante algumas coisas, tá? Vamos para a segunda. A disposição da natureza. É o que ele fala, a aparência, ela é real ou ela não é? Essa disposição do objeto em sua natureza. Então a aparência, ela é tida como pressupostos. E esses pressupostos são pressupostos dos filósofos. Então a gente pega, por exemplo, o estoicismo e tem o quê? Pressupostos estoicos. Ou seja, são coisas que eles atribuíram. Olha só que coisa interessante. Pirro, nesse sentido, ele é muito interessante. Que a disposição das coisas são dadas por pessoas. E a aparência das coisas é dada por pessoas. Isso aqui fala muita coisa, como por exemplo, na tua cabeça, a mina, quando você está apaixonado, por exemplo, aquela mina é perfeita, é a exceção, ou seja, é uma aparência que não é real, muitas vezes não é uma aparência real, mas você constrói aquilo. É isso que Pirro ele estava falando, porque são pressupostos que você tem, pré-julgamentos da coisa. Então a disposição, então nós temos a coisa em si, que é incerta, e a disposição da coisa em si, que também é incerta. Era isso que ele dizia. E a relação ou a ação, nós temos a metodologia usada como a métrica. Até o método ele questiona. Aí aqui ele vai para o modo religioso nessa parte aqui, porque ele diz que a única métrica que precisamos, ele faz. Tipo, é aquela coisa, ele faz uma obra de arte e aquele 1% é cagada. Ele se caga todinho, se borra todo, que é essa parte de relação e ação. Porque ele fala que a métrica é o bem e o divino. E o bem e o divino são aparências. Da mesma forma da disposição. Agora, se ele tivesse botado valores éticos principais para se conviver com pessoas, essa deve ser uma métrica adequada, aí sim. Mas agora usar o bem e o divino
Simplesmente ele botou o modo religioso on. E ele dizia que só precisamos dessa métrica aí. E a mesma coisa de viver para Cristo, é a mesma coisa. Vocês vão ver muitas relações nesse período helenístico com as ideias cristãs no geral. Isso é que eu acho interessante quando você estuda. Tem muita coisa que é igual, cara. E conclusão, aí ele fala que não tem necessidade de ter verdade. Não há necessidade de ser as coisas. Simplesmente você pode ser indiferente às coisas. Aí outra coisa aqui também que fica estranho, que ele fala que não existe necessidade de você ter fé. Mas se você usar uma métrica de bem e o divino, sem ter fé, é meio estranho, cara. Então, nesse ponto aí, ele fica meio confuso. Aí diz que não é mais do que não é. Quando ele fala isso daí é engraçado. Porque as coisas não são mais do que não são. Que é a questão do quê? Da relatividade das coisas. Porque nós atribuímos valor às coisas. Se atribuímos valor às coisas, então ela não é nada mais do que ela não seria. tipo isso. Aí nós temos aqui as coisas são que são o quê? Objetivamente sustentadas por histórias. É isso que é as coisas. Aí ele dizia que apenas a virtude como o bem deve ser buscado e o resto é fútil. É isso que ele dizia. Então a única característica que não era relativa era o bem não era relativizado, beleza, porque era uma virtude e tal. Ou seja, depois ele foi muito criticado por essa questão. Beleza, se você fez uma puta coisa aqui no começo, mas agora tá achando uma coisa aqui, essa metodologia aqui tá meio estranha, viu? E por último, a gente tem a parte que todo mundo conhece de Pirro, essa daqui. Todo mundo esquece do resto aqui e só fala só sobre essas partes aqui, que é a mais interessante dele, que é o quê? Se isentar das coisas, ser o isentão das coisas, abster-se de julgar, permanecer indiferente sobre as coisas, que é o adochastos, porque essa é a conclusão que ele tem aqui. Você tem que ser isentão, tem que se abster de julgamentos, permanecer indiferente sobre as coisas, porque você não sabe. Mas aqui, o problema é que quando ele fala que a virtude é um bem que deve ser buscado, ele já deixou de ser isentão, pô. Então tem um problema. Aí o epoche dá valor ao que é evidente. Ou seja, se a gente der o valor ao que é evidente e nada é evidente, logo a gente tem que ser indiferente. Então o epoche era de onde ele tirava o adochatos, vamos dizer assim. Porque se você der valor àquilo que é evidente, você vai chegar a ver que nada é evidente. Logo é melhor suspender tudo. Essa é uma ideia dele. Suspender o juízo daquilo que não é. Ou seja, suspender o juízo daquilo que você não sabe. Era isso que ele achava. E por último, a afasia, que é a mesma coisa lá que a gente falou da ataraxia lá, que é a ausência de perturbação. A ausência de perturbação só acontece quando você é isentão. Um isentão, ele está ausente de perturbações. Aí dizia que fazer isso é a mesma coisa de se despojar do homem e compartilhar o eterno, o divino consigo mesmo, à medida em que não tem perturbações. Era assim que ele caracterizava o eterno e o divino, como algo imperturbável, algo que permanece indiferente a tudo. É uma visão bastante interessante essa dele. E por hoje nós terminamos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse cara. E ele vai dar início ao que nós conhecemos como ceticismo. Mais para frente a gente vai ver os autores céticos. A gente tem o Sexto Empírico e outros caras. Então, até a próxima aí, galera. Valeu. Na próxima a gente vai falar sobre a Cecilau. Até a próxima.